Olá, tudo bem? Vamos a mais uma aula falar sobre o comprimento da peça com o paquímetro. A nossa agenda hoje vamos falar do paquímetro, leitura do paquímetro universal, leitura no paquímetro de relógio, leitura no paquímetro digital, leitura no sistema inglês, colocação de medida no paquímetro, processo de leitura, material e resultados. Bom, essas são as partes do paquímetro. Aqui nós temos um paquímetro, se você olhar aqui, ele tem escalas na parte de cima, em polegadas, escala, né, centesimal aqui na parte de baixo. Ele tem uma parte móvel, ok? Ele tem aqui, a gente pode mexer para lá. Ele tem essa parte aqui, tem essa parte aqui, e aqui na parte final também ele tem isso. E aqui atrás também ele tem um desnível aqui. A nomenclatura está aqui, a gente pode conferir os nomes aí nessa figura. Então esse aqui é o paquímetro, né? Se olhar ele, ele, a gente pode olhar ele aqui, ele desliza, né? Temos um parafuso e aqui temos escalas, né? No sistema métrico e no sistema inglês. O paquímetro ele pode ter assim totalmente mecânico, ele pode ter um relógio ou ele pode ser digital. Bom, com esse compaquímetro podemos medir diâmetros da peça ou extensão, né, leituras externas. Então, se eu olhar aqui no paquímetro, a gente percebe que tem um lado chanfrado e tem um lado mais reto aqui, né, o chanfrado e o reto. E a gente sempre posiciona a peça nessa parte aqui. Então, não fazemos a leitura assim, mas fazemos a leitura aqui, certo? Então, nesse sentido, eu consigo fazer a medida diâmetro externo. Se eu quero medir o diâmetro interno, eu uso essa parte aqui do paquímetro. Então, a gente coloca, né, fazemos esse tipo de uso. E agora, se eu quero medir o tamanho de um furo, eu vou usar essa parte aqui, né, em que sai essa peça. Então, eu posiciono ele no orifício aqui e empurro a peça. Né? Então, coloco aqui, ó, enfiei a peça no furo, desço o paquímetro até encostar e aí eu posso fazer a leitura aqui. Processo de leitura. Então, a gente segura o paquímetro como mostra a figura aí. Eu pego com a mão direita, né, e coloco aqui, e aí eu posso, né, com o dedo aqui, polegar, bater nesse canto aqui e puxar o paquímetro ou voltar. Né? Então eu pego, por exemplo, uma peça, né? Por exemplo, eu quero medir o diâmetro dessa pilha aqui, coloco, né? Venho aqui, coloco aqui, prendo e travo com o parafuso aqui. Eu venho aqui, tem esse parafuso, eu travo e aí eu posso fazer a leitura, ok? Então eu olho primeiro na escala fixa, ok? O valor, né? Nós vamos ver isso depois em detalhes com o simulador, mas eu olho aqui a leitura nessa escala fixa aqui, ok? Depois eu coloco, faço a leitura na escala móvel aqui, ok? Bom, inicialmente, para a gente fazer a leitura, a gente procura o zero da escala móvel. Perceba que ele está entre as escalas, entre as marcas 6 e 7 milímetros. Então, como ele é menor que 7 milímetros, a gente vai anotar o valor 6. Em seguida, eu tenho que procurar dois traços, um na escala móvel e um na escala fixa, que estejam alinhados. No nosso caso aqui, a gente está olhando aqui, aparece, né, que está mais ou menos nessa faixa aqui. Para facilitar a leitura, né, leia o seguinte, aqui é 10, 20, 30, 40, 50. Então, se a gente for ler aqui, imaginando que essas sejam as marcas que estão alinhadas, seria 70, 72, 74, 76.
né? Então, o valor pode estar em torno de 72, 74, 76. Então, a nossa medida seria 6,72, 6,74, 76, né? E observe o seguinte, que nós temos que marcar, imaginando que a leitura fosse 6,80, né? Eu marco desse jeito e não dessa forma, porque é importante para quem está recebendo a leitura entender que a medida tem esta ordem de resolução e não essa. Leitura no Paquímetro Universal. Digite no site de busca Paquímetro Stefanelli. Ou senão, você pode clicar diretamente nesse link aqui. Bom, aqui nós temos o nosso paquímetro. Aqui, se a gente olhar, é escala fixa. Aqui é a nossa escala móvel. Aqui eu tenho um zoom e aqui eu posso ocultar a leitura. Ok? Muito bem. Vamos entender o princípio aqui de funcionamento do paquímetro. Né? Olhando aqui na escala móvel, perceba o seguinte, que nesse lado aqui, o zero, ele coincide, a marca do zero do móvel coincide com o zero da escala fixa. Porém, olhando aqui nesse lado, perceba que o último risco da escala móvel não coincide com o risco do 5, mas sim uma casa anterior. Então, essa é a ideia do funcionamento do nosso paquímetro, ok? É deixar os riscos, o primeiro risco coincide aqui e o último risco da escala móvel coincide com uma casa anterior da escala fixa. Muito bem, vamos entender como eu faço primeiro a leitura, pequenos valores aqui. Perceba que quando eu coloco o 00 alinhado, os primeiros riscos estão desalinhados. Então, com o botão esquerdo do mouse, clico aqui e arrasto levemente até os riscos coincidirem. Ok? No momento que o primeiro risco coincidir, perceba, né? Ao invés de eu fazer a leitura aqui embaixo de 0, 1, 2, eu vou ler assim, ó, 10, 20, 30, 40, né? Então, eu vou colocar na minha vírgula, né? Se parasse aqui, seria 10. Então, veja, aqui é 0,02, 0,04, 0,6, 0,08 e aqui é o nosso 0,1. Então, é mais fácil a gente ler assim, né? Coloco 0, então é o primeiro risco, aqui é o 2, é o 0,2. Ok? Bem, agora vamos para a segunda parte. Eu vou pegar aqui e vou mudar minhas leituras aqui. Eu vou para a segunda, né? Vou zerar aqui e vou fazer esse risco coincidir. Perfeito? Então, quando eu faço esse risco aqui, veja que a leitura, né, como eu falei no vídeo anterior, aqui é 0,2, né? Então a gente faz leitura 2, 4, 6, 8 e aqui é o meu 10. E aí a leitura passa a ser 0,10. Da mesma forma, quando eu faço esse risco coincidir com esse, perfeito. Passa a ser 0,20, né? Então eu faço a leitura, é mais fácil para a gente na leitura, olhar na escala móvel e eu coloco, ao invés de ler 2, eu leio 20, né? Então se eu pegar esse risco aqui, fazer coincidir, ó, 20, 22, 24. Então é 0,24. Bem, vamos lá olhar aqui, né? Nós temos o nosso paquinho zerado. Vamos colocar ele, né, numa posição aqui. O que significa isso? Lembrando que aqui na escala fixa, aqui é 0, 10, 20, 30, 40. Veja que o nosso zero está depois do 1 e antes desse risco. Então, aqui é 10, ó, aqui é 11, 12, 13, 14. Então, se olhar aqui na marcação, é esse 10. E aí agora eu tenho que procurar quais riscos na escala móvel e fixa estão alinhados.
Para isso eu dou um zoom, ó. Se você olhar aqui é 40, 50 e 60, perceba que esse risco aqui está alinhado. Então aqui é 52, 54. Então 10, 54 aqui. Para a gente ver se nós entendemos todo o processo de leitura, vamos fechar o olhinho e vamos colocar o nosso paquímetro numa posição, né, depois do 3, de forma que essas marcas 7 e 8 estejam alinhadas. E vamos tentar fazer a leitura. Né? Então, usando o que nós aprendemos nos vídeos anteriores, na aula, a gente tem aqui, o 0 está aqui depois do 3, então é 30. Legal. Aí agora eu vou dar um zoom e vejo qual marca está coincidindo. Né? Lembra que eu falei de ter colocado mais ou menos os 7 e 8 alinhados? Então, vai depender de cada um como fez o alinhamento. Né? Vamos imaginar, para ficar mais único em nossas aulas, que o 8 e o 7 estejam alinhados desse jeito. Ok? Então, eu olho e falo, aqui é o 70, aqui é o 80. Então, se a gente for olhar, né, a nossa leitura será 30,80. Paquímetro com relógio também segue um processo muito parecido. Aqui é a nossa marca, portanto, na leitura a gente teria aqui 2,5, 6, 7, 2,8, e aí, né, como aqui foi zerado, né, a gente olha e fica 2,5, 6, 7, 2,80, e aqui eu tenho 40, né, aqui como é dividido em 10 partes, aqui é 45. Então seria 2,845 milímetros. E aqui nós temos um paquímetro de relógio, que segue o mesmo processo. Eu posso arrastar ele, né? Nós temos uma escala fixa e a escala móvel ela é acionada por meio desse relógio. Vamos zerar o nosso paquímetro. Perceba que o 0 está ligado a esse chanfre e não a esse aqui. Portanto, quando eu vou fazer a leitura da minha medida, perceba, eu tenho que usar esse valor como referência. Portanto, aqui, quando ele estiver depois, né, quando ele estiver antes do 1, nós temos aqui a nossa leitura, né, de 3 milímetros. Quando ele tiver depois do 1, já passa a ser 10 milímetros. Quando ele tiver depois do 2, depois dos 20 milímetros, 30 milímetros, 40. Perceba que, né, nós estamos aqui com esse chanfro depois do 4, e aqui nós temos uma leitura de 40 milímetros. Ok? Muito bem, vamos zerar novamente aqui. Vamos, né, perceba que ao movimentar aqui, né, o meu paquímetro, né, na leitura, né, nós temos aqui esse chanfro, está entre o 0 e o 1 milímetro. Então é 0, e aí eu faço a leitura no relógio, ó, 51, e já coloco o valor aqui. Né? Vamos colocar aqui numa outra medida, ó. Nós estamos com 2 milímetros, vírgula, e a nossa leitura, ó, 55, 56, 57, 58. Quando eu tiver aqui depois dessa medida aqui, por exemplo, ó, aqui é 10, 15, está entre 15 e 16 milímetros, então é 15,62. Paquímetro digital é o mais simples de todos. A única coisa que você precisa fazer é encostar as partes e zerar, resetar a leitura. E aí, ao puxar, ele já fornece a leitura, seja na escala no sistema métrico ou no sistema inglês, bastando somente fazer a opção de troca de unidade. A leitura no sistema inglês é um pouco diferente, porque há paquímetros que são divididos em 8 ou 16 partes, e há paquímetros no sistema, na leitura do sistema inglês que possui divisões centesimais. Vou mostrar aqui para vocês um paquímetro desse tipo. Se você olhar aqui, a gente verá que ele está dividido aqui em 100 partes, em 20 partes ou 50 partes. Então é preciso tomar esse tipo de cuidado na leitura. Inicialmente, vamos entender o processo de colocação de medida num paquímetro cuja escala está no sistema inglês. Imagine que a gente precise colocar essa medida, 33,128. Então, o que eu vou fazer é pegar esse algarismo, 33, e vou dividir ele por 8, já que na escala móvel tem uma divisão de 8 partes. Então, 33 dividido por 8 vai me fornecer como quociente o número 4.
e o resto é 1. 4 vezes 8, 32. Para 33 falta 1. Então, eu desloco 4 marcas na escala fixa. Ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Excetuando o 0. Então, excluo esse daqui e começa. 1, 2, 3, 4. Como o resto foi 1, eu avanço mais uma marca agora, de forma que a primeira aqui na escala móvel coincida com essa daqui. Perfeito? Então, essa é a medida 33/128avos. Processo de leitura no sistema inglês. O processo é muito parecido com o que foi feito anteriormente. Considere que o paquímetro está na posição como mostrado aqui. Então, o que eu tenho que fazer primeiro é contar a quantidade de marcas que estão à esquerda, excluindo o 0. Então, tem 1, 2, 3, 4 marcas. Eu pego, multiplico por 8. Então, nós vamos ter 32. Por último, conta-se o número de marcas no nônio, que é a parte móvel, até obter o ponto de coincidência. No caso aqui é a primeira marca. E eu adiciono o 32 com mais 1, ok? Então, a minha leitura será 33/128avos. Então, vamos entrando no site, vou clicar aqui e vamos entender como funciona o processo aqui de leitura. Né? Então, a gente coloca, zeramos a peça. Perceba, né? Eu quero colocar a medida 33/128avos. Né? Nós vimos que eu pego o número 33, vou dividir por 8, dá 4. Então, eu faço a leitura de 4 marcas, ok? Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou puxar o 0 até aqui. E lembra que o resto é 1. Então, eu olho na escala móvel e avanço um risco. E aí vai dar o 33/128avos. Paquímetro polegada. Imagine agora que a nossa medida é 33/64. Observe que aprendemos a desenvolver um método cujo denominador é 128. Então, a gente precisa transformar o denominador para 128. Né? 64 vezes 2 vai dar 128. Então, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. Portanto, a minha medida é 66/128avos. E aí eu sigo o processo. Pego 66, divido por 8. Né? 8 vezes 8, 64. O resto é 2. Ok, vamos lá. Né? Nós vimos aqui que nós temos 8, né? E temos um resto 2. Então, eu vou contar 8 marcas aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu vou trazer meu 0 até coincidir essa marca, né? Veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembra que sobrou 2 de resto? Então, a segunda marca tem que estar coincidindo. Então, eu venho aqui e coloco. Ó. E aí eu tenho a minha medida 33/64. Material: paquímetro, becker e água. Meça as dimensões internas da caixa. Calcule o volume interno da caixa. Então, a primeira medida nós temos é essa. Segue aqui as outras duas medidas. Faça a leitura. Cálculos. Então, temos aqui a primeira medida deu 94,22. A segunda, 93,22. A terceira, 96,30. O volume é lado vezes lado vezes lado, que vai dar 845,821 mililitros. Pense que o volume medido de água é 950 ml. Então, o paquímetro permite a leitura de uma medida com resolução maior que da régua e da trena. O cálculo do volume forneceu um erro de 11% e a gente precisa melhorar o processo medido do volume da caixa, usando o Becker. Ok, espero que tenha aproveitado bem essa aula. Obrigado.